Daniel, capítulo de número 1. Queridos, em várias circunstâncias da Bíblia, homens enfrentaram reinados, enfrentaram exércitos e enfrentaram potestades. São vários os exemplos que nós temos nas Escrituras, de pessoas que encarnavam o poder de Deus e que enfrentavam exércitos que encarnavam o poder das trevas. Eu poderia citar para vocês hoje vários exemplos, desde as batalhas que ocorreram no livro de Gênesis, quando antes da derrocada de Sodoma e Gomorra, os pastores, os exércitos que ladeavam com Abraão enfrentaram os exércitos que ladeavam outras potestades. E poderia caminhar com vocês até quando na Bíblia Sagrada Jesus Cristo enfrentou Satanás na cruz do Calvário. Eram pessoas enfrentando potestades. Moisés, quando enfrentou Faraó, não era apenas Moisés diante de um rei. Era Moisés encarnando o poder de Deus diante de um rei que encarnava os poderes das trevas. Quando Josué enfrentou o rei de Jericó, não era um soldado israelita que estava enfrentando um rei de uma outra nação. Era um representante de Deus que enfrentava um representante das trevas. Quando Sansão enfrentou os exércitos dos filisteus, não era Sansão apenas, era um juiz de Deus que enfrentava o poder de um exército inimigo de Deus. Quando Davi estava diante de Golias, não era apenas o menino Davi que enfrentava o temido gigante filisteu. Não, ali era um servo de Deus que tinha coragem de ficar de pé diante de um gigante que representava o poder das trevas. Quando Senaqueribe enfrentou Ezequias, Senaqueribe era um rei mau e Ezequias era um rei segundo o coração de Deus. Quando Daniel enfrenta Nabucodonosor, não era Daniel. O texto que li hoje aqui para vocês não é apenas a história de um jovem rapaz. É a história de um profeta de Deus que vai profetizar dentro da corte de Nabucodonosor. É um embate, é uma luta, é uma peleja entre um servo de Deus e um servo das trevas que era Nabucodonosor. A história começa da seguinte maneira: Israel havia sido dividido no meio. Israel do norte se chamava de Israel e o Israel do sul se chamava de Judá. O Israel do norte foi conquistado pelo rei da Síria, mas o Israel do sul, que se chamava Judá, ainda permanecia por causa de alguns reis que tinham sido bons. Mas a degradação, a anarquia que havia se instaurado dentro de Israel não tinha mais retorno. Israel ia de mal a pior e Deus vinha advertindo Israel que se Israel não se arrependesse, Israel seria invadida por um rei que vinha do norte, um rei mau que iria destruí-lo. E aconteceu que Israel continuou em desobediência diante de Deus. E por causa da desobediência de Israel, Nabucodonosor, com seus exércitos temidos, invadiu Judá, que era o Israel do sul, e que era o último remanescente que havia ainda de pé, porque Israel do norte já havia sido destruído. E então Judá agora é conquistado. O texto nos diz que o rei entrou e destruiu com o templo, pegou os utensílios do templo, era o candelabro, que era a mesa da proposição, que eram os cálices para o serviço do culto, que eram os altares onde eram queimados incensos, que eram os altares onde eram oferecidos holocaustos a Deus, pois Nabucodonosor pegou estes altares e levou para a casa dos deuses pagãos, e lá os utensílios de Deus estavam agora ornamentando os templos dos ídolos da Babilônia. Era uma vergonha nacional, mas o rei da Babilônia tinha projetos ainda piores. Ele queria destruir com a identidade judaica
judaica. Ele queria destruir com a identidade do povo de Israel. E o que é que ele fez? Ele promoveu um programa que tinha como objetivo eliminar todas as cabeças pensantes, tirar de Israel todas as pessoas cultas, tirar de Israel todos aqueles que tinham capacidade de preservar a cultura, de preservar a tradição, de preservar a história de Israel. Então ele chamou um dos seus oficiais, que tinha o nome de Aspenaz, e disse a Aspenaz que trouxesse de Israel para a corte real da Babilônia os jovens, e o texto do versículo 4 diz quais eram as características desses jovens. Eles deveriam ser jovens sem defeito físico algum, de boa aparência, cultos, tinham que ser jovens que estudassem, inteligentes e que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio de um rei. E eles saíram à cata desses jovens, reuniram vários e vários jovens, reuniram talvez um grande contingente desses jovens que se submetiam a esse tipo de coisa porque não tinham escolha. Os outros jovens que talvez não fizessem parte deste agrupamento iriam ser escravizados na Babilônia. Estes pelo menos tinham a oportunidade de ir para a corte do rei. E o texto das Escrituras nos diz que quando eles reuniram estes jovens, quando eles reuniram esse grande número de rapazes, entre estes rapazes vieram 4 jovens que o texto nos diz quem eles eram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel chegou junto com seus 3 amigos na corte da Babilônia. Eles teriam seus nomes mudados. Daniel teve o seu nome mudado para Beltesazar. Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias se chamar Abdenego. Esses rapazes iam passar por um treinamento intensivo, iam estudar aos pés dos maiores filósofos babilônicos, iam ter uma verdadeira lavagem cerebral. Eles iam entrar judeus e iam sair pensando como babilônicos. Quando Daniel percebeu a trama, quando Daniel percebeu o projeto, Daniel se propôs não se contaminar com aquele projeto, de se manter íntegro diante de Deus. Uma das características que ele propôs no coração é que ele não comeria a comida que lhe seria oferecida, ele não beberia o vinho que lhe dessem, e ele propôs no seu coração para se manter intacto. Quando eles servissem a comida da corte, ele não comeria essa comida, mas ele tinha que barganhar com o chefe, ele tinha que pedir ao chefe para isso acontecer. O chefe disse: eu não posso fazer isso com você, porque se daqui a algum tempo eles observarem que vocês estão magros, feios, esquálidos, com a pele branca, com a pele pálida, ele vai cobrar de mim, eu com certeza vou morrer. Daniel disse: vamos fazer um teste, eu como a minha comida, e dentro de 10 dias, se nós não tivermos com um semblante melhor, se nós não estivermos mais fortes, se nós não estivermos mais predispostos para a luta, então a gente volta a comer o que você nos deu. Passados 10 dias, o homem concordou. Quando passaram os 10 dias e eles foram ver, eles estavam fortes, vigorosos. E esses 4 jovens se propuseram não apenas não comer com as iguarias do rei, eles se propuseram que iam manter intacta a sua fé. Daniel oraria junto com seus amigos 3 vezes ao dia, voltado seu rosto para Jerusalém, clamando e esperando o dia em que o reino da Babilônia iria cair e o povo poderia voltar de volta para a sua casa. 3 vezes ao dia ele iria orar. 3 vezes ao dia ele iria pedir a Deus a sua misericórdia. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar para vocês, este Daniel não era apenas um Daniel, não era apenas um rapaz, este Daniel estava ele ali representando de cada crente que é templo do Espírito Santo. Ele era
uma sombra do que você e eu podemos ser. Ele era um protótipo daquilo que eu e você podemos ser. Ele era o que os estudiosos da Bíblia chamam de um tipo, uma tipologia daquele crente, daquela mulher que é templo do Espírito Santo de Deus. Porque Daniel não era apenas Daniel. Daniel era um homem que representava Deus entre os babilônicos. Ele era um homem que estava ali como representante de Deus num exército inimigo que tinha por propósito destruir, acabar com a identidade. E é nesta mensagem que eu quero falar para vocês. Quando o poder do rei está diante do poder de Deus, quando o poder de Deus se manifesta diante do poder do rei, o que é que acontece? Vamos comparar o poder do rei ao poder de Deus. Vamos colocar os dois poderes frente a frente e vamos ver o que é que acontece com cada um desses poderes quando eles estão um diante do outro, quando eles vão numa rota de colisão, o poder de Deus contra o poder das trevas. Como é que se comporta o poder de Deus e como é que se comporta o poder das trevas? Em primeiro lugar, quando o poder de Deus se manifesta, o poder de Deus é contrário ao poder do rei. Porque o poder do rei é avassalador, mas o poder de Deus é sutil. Primeiro lugar, o poder do rei é avassalador, mas o poder de Deus é sutil. Preste atenção, porque isso é muito importante nós nos lembrarmos. O poder do rei é avassalador, mas o poder de Deus é sutil. Vejam, quando Nabucodonosor invade Israel, ele não poupa nada do que está diante dele. Ele não tem escrúpulos de destruir com o templo, de pegar os lugares sagrados. O rei invadiu Israel. E como é que ele invade Israel? O rei invade Israel com força, com poder, com uma força devastadora. Mas Deus vai invadir o reino da Babilônia. E como é que Deus vai invadir o reino da Babilônia? Deus vai invadir de uma maneira sutil. Deus vai invadir de uma maneira desapercebida. Como é que Deus vai invadir o reino da Babilônia? Deus vai colocar dentro do reino da Babilônia 4 rapazes. E esses 4 rapazes não vão empunhar armas. Esses 4 rapazes não têm uma força devastadora. Esses 4 rapazes não têm nenhum exército por detrás deles. Mas esses rapazes vão provocar um estrago tremendo no reino da Babilônia. Você diz assim, o que é que esses rapazes têm? Qual é a força desses rapazes? Se ela não é do exército, se ela não é a força devastadora de uma arma de fogo ou de um porrete, qual é a força desses rapazes? Sabe qual é a força desses rapazes? É a força de uma convicção, é a força de uma certeza inabalável, é a certeza de um Deus que vive e reina e que é Senhor dos senhores. Quando Nabucodonosor estava trazendo os rapazes para dentro do reino, mal ele sabia que ele estava importando o germe da sua destruição final. Mal ele sabia que esses 4 rapazes iriam ridicularizá-lo mais de uma vez. Uma vez ele ergueu uma estátua e mandou que se dobrassem diante dessa estátua. E 3 desses rapazes, o Ananias, o Misael e o Azarias, disseram, não, nós não vamos fazer isso, porque nós não nos prostramos diante de imagens de escultura. O rei disse, pois então eu vou queimar vocês no fogo. E esses
3 rapazes, com força da fé e da convicção, disseram para o rei: saiba, sua majestade, que o nosso Deus pode nos tirar dessa fornalha de fogo, mas se ele não nos tirar, nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem de escultura. Queridos irmãos, 3 rapazes estão envergonhando o maior monarca do tempo que eles estão vivendo, o maior império que o mundo já conheceu do seu tempo, o império da Babilônia. E o que é que eles tinham nas suas mãos? Eles não tinham outra coisa senão a força de uma convicção. Eu quero lhe dizer que um homem que está armado da sua convicção, ele é mais forte do que qualquer exército. Por isso que a rainha da Inglaterra dizia a respeito de João Knox: eu tenho mais medo de João Knox quando ele se ajoelha do que todos os exércitos da Europa juntos. Sabe por quê? Porque quando o homem se ajoelha, ele entra em contato com o Deus Todo-Poderoso, e convicto, nada pode destruí-lo. Presta atenção. O rei invadiu a Babilônia invadiu Judá. Mas para a Babilônia invadir Judá, ela vai com força avassaladora. Precisa de exércitos, precisa de caldeirões com azeite fervendo, precisa de lanças e de espadas. Deus vai invadir o reino da Babilônia. E Deus manda 4 rapazes. E o que é que esses rapazes têm? Eles são fisicamente íntegros, cultos, inteligentes, e o rei não previu. Eles conhecem Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus não milita com as mesmas armas que o reino deste mundo. O reino deste mundo usa uma categoria de armas, e o reino de Deus usa outra categoria de armas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas. E quais são as nossas armas? As nossas armas são impotentes. Nossas armas não são as armas da espada. Pedro quis defender Jesus com a espada. Jesus disse: guarda essa espada, Pedro. Os soldados romanos quiseram que Jesus chamasse anjos. Jesus disse: eu não vou chamar. O meu reino não é deste mundo. Quais são as nossas armas? As nossas armas são como um fermento que entra na massa e vai levedando a massa. Quais são as nossas armas? As nossas armas são são pequenas sementes, pequeniníssimas sementes, que quem olha não dá nenhum valor a ela, mas uma vez plantada ela gera uma árvore que serve para o abrigo dos pássaros. Quais são as nossas armas? As nossas armas não são as mesmas armas deste mundo. As nossas armas são as nossas convicções, a nossa fé, o nosso compromisso de adorar apenas a Deus e de conhecer as suas escrituras. É por isso que o próprio Daniel diz mais na frente no seu texto: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Prenderam Paulo e o amarraram a soldados. Mal sabiam eles que eles estavam importando aquele que iria destruir com o Império Romano. Trouxeram Nabucodonosor, trouxe Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mal sabia eles que ao trazer estes rapazes para o reino da Babilônia, ele manteria viva a fé do judeu e a certeza de que um dia eles voltariam para a sua terra para adorar o Deus vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu vejo esposas que querem combater os maridos com a mesma arma do marido. Seu marido é ímpio, seu marido usa de violência com você. Essa é a arma da Babilônia. Qual é a arma do povo de Deus? Não é a mesma. A arma do povo de Deus é o perdão. A arma do povo de Deus é a oração, é o testemunho. Eu vejo isso porque às vezes eu me deparo com pessoas que estão no mundo empresarial. Aí diz assim: olha, o meu concorrente veio e foi desleal. O meu concorrente na minha empresa veio
e tomou o meu negócio. É como Babilônia, é como Nabucodonosor que foi e tomou os utensílios da casa de Deus. O que eu faço? Como é que eu respondo? Como é que eu ajo de volta contra o meu concorrente que quer me destruir? Nós não usamos as mesmas armas. As nossas armas são os nossos compromissos éticos, verdade, princípios, honra. Se diz assim, mas no mundo empresarial, quem age com ética, quem age com princípios não sobrevive. Sobrevive porque Daniel sobreviveu. O poder do rei é aparentemente avassalador, o poder de Deus é sutil. O poder de Deus se dá no serviço. Jesus destruiu com seus opositores, não revidando força com força, mal com mal, ódio com ódio, mas revidando mal com amor, o ódio com perdão, a prepotência com serviço. Segundo, o poder do rei é aparentemente mais prazeroso, mas o poder de Deus é pleno de satisfação. Segundo, o poder do rei é aparentemente mais prazeroso. Eu nunca comi num palácio, nem do presidente da república, nem do governador do estado, nem do prefeito da cidade, e muito menos de um rei. Mas eu fico imaginando que deve ser maravilhoso comer lá. Lá no Ceará a gente diz assim, pense numa comida boa. Pense numa comida boa, que é a comida do rei. Os melhores chefes, os melhores cozinheiros estão lá a serviço dele. As melhores iguarias, o melhor vinho, vem dele. O poder do rei é aparentemente mais prazeroso. Quando o rei entra em contato com o povo de Deus, o que ele tem para oferecer é imensamente mais prazeroso do que você e eu podemos imaginar. Mas esse prazer é passageiro. Esse prazer serve a uma outra agenda. Esse prazer está a serviço de um outro interesse. Ele está engordando os rapazes, mas ele não está engordando os rapazes de graça. O poder de Deus pode não se equiparar, pode não ser parecido com o poder do rei, mas é pleno de satisfação. Qualquer um menos avisado, quando Daniel disse, não, essa mesa nós não queremos comer, vamos comer isso aqui, alface, rúcula, tomate, brócolis, e aquele pernil cheiroso, aquela picanha pingando de delícia, no sal grosso. E Daniel dizendo não, aquela farofinha deliciosa que só os babilônicos sabiam fazer. E Daniel dizendo não, nós vamos comer cenoura ralada, nós vamos comer rúcula. Não, eu não vou. Aparentemente é uma troca idiota, burra. Aparentemente ele está agindo com um purismo sem sentido. Tanto que o oficial do rei disse, isso não faz sentido. Daqui a algum tempo eu vou ser cobrado. E Daniel disse, me dê 10 dias. Me dê 10 dias. Queridos, o poder do rei é aparentemente mais prazeroso, mas o poder de Deus é pleno de satisfação. Quando eu era menino, eu frequentei o catecismo da Igreja Católica. E eu me lembro que minha professora do catecismo me deu uma aula que ficou marcada na minha cabeça. Ela disse que os caminhos para a vida eterna são 2, o largo e o estreito. Ela disse o largo, que é o caminho que leva para o inferno. Esse caminho é gostoso, é bom. Esse caminho que leva para o inferno é cheio de alegria. Só que tem um problema, ele vai para o inferno. Aí ela disse o caminho que leva para Deus é estreito, apertado, íngreme, difícil, é cheio de sacrifício. Só que tem uma coisa, no fim do caminho você vai para o céu. E eu ouvi essa história e guardei comigo, me converti, fui para a igreja evangélica. E um dia eu estava pregando na minha igreja e este cenário me veio à mente. E aí eu pensei, isso está errado. Aquele ensino que me foi dado está errado. O caminho largo não significa que é cheio de alegrias e de satisfação e de felicidade. O caminho largo é triste, é pesado, é difícil. O caminho tem que ser largo, que é para caber o bêbado, o embriagado, que ele cocheia entre 2 caminhos, ele serpenteia entre 2 veredas. Ele então precisa de uma porta larga. O caminho estreito que conduz para a vida é apertadinho, sim, é apertadinho. Mas não está escrito na Bíblia que esse caminho é de sacrifício, de lutas, de penitência, até chegar lá no céu. Deixa eu dizer, o caminho é largo, mas na largura desse caminho só existem pessoas tristes, abatidas,
O caminho acena com a possibilidade do prazer, mas não entrega. Acena com a possibilidade da felicidade, mas ninguém acha. O caminho que é estreito, é curtinho, é apertadinho. Mas eu lhe digo uma coisa: quem entra nesse caminho não sabe dizer quão feliz ele é. Todas as pessoas que entram pelo caminho estreito de Jesus sempre me dizem assim: pastor, a minha única queixa é não ter encontrado esse caminho antes, quando eu ainda era mais jovem, porque desde o dia que eu entrei no caminho de Jesus, a minha vida se encheu de felicidade. Quando eu estava no caminho largo, lá eu vivia infeliz, miserável e desgraçado. Se Daniel come as iguarias do rei, ele podia até ficar gordo, mas ele nunca teria a felicidade, a satisfação que tem aquele que anda no caminho de Deus. Está escrito na palavra: o ímpio não tem paz. O poder do rei é aparentemente mais prazeroso, mas vejam, o poder de Deus é pleno de satisfação. É pleno de satisfação. Uma vez eu estava evangelizando, eu estava correndo, terminei de correr suado, totalmente suado, e aí tinha um senhor assim do lado, e ele engatou uma conversa comigo. Você está todo suado, molhado de suor, acabou de correr, corri 12 quilômetros, estou todo suado. Aí ele disse assim para mim, ele disse: o que o senhor está fazendo aqui? Eu digo: o que o senhor faz? Engrenou uma conversa comigo: o que o senhor faz na vida? Eu digo: eu sou pastor. Aí ele olhou para mim e disse: pastor, eu não sei por que eu estou lhe encontrando aqui. Porque minha mulher se converteu e eu queria conversar com o senhor. Eu digo: diga. Ele disse: minha mulher se converteu e minha mulher era tão feliz. A gente ia para a roda de samba, ela dançava comigo, era tão bom. Agora que ela se converteu, minha mulher ficou chata, pastor. Aí eu olhei para ele e disse assim: deixa eu lhe dizer, era bom quando você estava com ela? Ele disse: era, muito bom. As festas que vocês iam eram boas? Ele disse: muito boa. Eu digo: você acha sua mulher burra? Ele disse: não, senhor, minha mulher é uma mulher muito esperta. Eu digo: então ela precisava ser muito burra para trocar a alegria das festas que ela ia com você por uma coisa ruim. Se eu fosse você, eu ia checar com ela por onde é que ela anda, porque o que ela está fazendo hoje deve ser muito melhor do que ela fazia antes. E aí vocês fazem juntos, que aí vai ser mais gostoso ainda. Aí ele olhou para mim e disse: é mesmo, né, pastor? Era bom? Era. Pois se ela deixou aquilo que era bom para ir para um outro caminho, é porque ela deve ter descoberto algo muito melhor. A comida de Nabucodonosor é boa? Não tem dúvida. Se Daniel está disposto a não comer dessa comida, deve ser porque ele tem em mente um prêmio, um gozo e uma satisfação muito maior do que as iguarias do rei. Terceiro, o poder do rei tenta nos desfigurar, nos descaracterizar, nos roubar a nossa imagem. Mas o poder de Deus quer nos tornar mais parecidos com nós mesmos. Qual é a atitude do rei diante dos 4 rapazes? Eu vou mudar o seu nome. Daniel, não quero mais que você se chame Daniel. Você vai se chamar agora Beltesazar. Ananias, eu não quero mais que você se chame de Ananias. Você vai se chamar Sadraque. Misael, você vai se chamar Mesaque. E Azarias, eu quero que você se chame Abdenego. Olha o projeto do rei, qual é? O projeto do rei é descaracterizar. É roubar a identidade, porque a nossa identidade está no nosso nome. E o rei pensou assim: eu tenho que descaracterizar essa pessoa. Eu tenho que roubá-lo da sua identidade, eu tenho que transformá-lo noutra pessoa. E qual é o projeto de Deus? É de preservar Daniel. Qual é o projeto de Deus? É de preservar Ananias. Ele quer preservar Misael, e ele quer preservar o Azarias. Por isso é que Deus diz: não coma dessa comida para vocês permanecerem vocês. Presta atenção, existe uma trama do inferno para lhe descaracterizar, pai. O diabo quer nos descaracterizar. Quer dizer, ele quer tirar de nós aquilo que nós somos. Ele quer tirar de você a sua característica de ser pai. Ele quer tirar de você a sua característica de ser homem. Ele quer tirar de você a sua característica de ser mulher. Ele quer tirar de você as suas características. Por que o diabo quer tirar as nossas características? Porque o diabo é um ser descaracterizado. Ele era anjo e agora ele é um agente da maldade. Ele era um querubim na presença de Deus e agora ele é Satanás. Então quem é descaracterizado quer descaracterizar o outro. Quando um pai chega embriagado em casa, bêbado, ele está sendo descaracterizado da sua qualidade de pai diante dos filhos.
Quando o marido é flagrado pela mulher com mentiras, porque ele está adulterando, ele está sendo descaracterizado da sua qualidade de homem. Quando a mulher é roubada da sua dignidade de mulher num aborto, de ser mãe, porque ela precisa abortar, ela está sendo descaracterizada da sua maternidade. Esse é o projeto do diabo. Nos transformar em pessoas que a gente não se reconhece mais. Que você se olha no espelho e diz, esse não sou eu mais. Mudei. Eu não sei se é verdadeira a história ou não. Nunca chequei para saber se é verdade, mas me contaram que quando o Leonardo da Vinci estava pintando o quadro que é conhecido como Da Última Ceia, aquele quadro que as pessoas põem inclusive na sala de jantar da casa deles. Aquele quadro foi originalmente, hoje aquilo tudo é réplica, né? Tudo é cópia, mas originalmente aquele quadro foi pintado por Leonardo da Vinci. Diz que ele queria um personagem, alguém cujo rosto ele pudesse se inspirar para pintar o rosto de Jesus. E ele procurou e alguém disse para ele, vá num seminário, veja os rapazes que estão se preparando para o sacerdócio, para o ministério, vá lá que você encontra um rapaz que se pareça com Jesus. E aí ele foi lá e encontrou um rapaz em oração, ajoelhado, estava orando e o aspecto do rosto do rapaz orando, ele disse, esse rapaz se parece com Jesus. Chamou o rapaz e disse, eu gostaria, explicou para ele, o rapaz, se você poderia posar para mim, que eu quero pintar o seu rosto como o rosto de Jesus. O rapaz aceitou e ele pintou o rosto do rapaz como de Jesus. E o Leonardo da Vinci deixou esse projeto arrastar-se, tinha outros projetos em mente, outras encomendas, e ele não terminou o quadro da Última Ceia. 5 anos depois ele precisava terminar o quadro. E agora ele precisava de um rapaz para pintar o rosto de Judas Iscariotes. E alguém disse para ele, se você achou o rapaz para pintar o rosto de Jesus num seminário, com certeza você vai encontrar o rosto daquele que é Judas Iscariotes, ou numa cadeia, ou num prostíbulo, no submundo. Vá para o submundo, vá para os lugares mais podres que tiver na cidade, lá você vai encontrar. E ele saiu andando pelas ruas, e quando ele viu o rosto de alguém, que ele olhou para o rosto daquela pessoa, de um rapaz que vinha passando na calçada, duro, semblante cínico, cheio de ódio, com as mãos fechadas de raiva, de ódio, andando na rua. Leonardo da Vinci parou o rapaz e disse, eu gostaria de lhe pedir para você ser o meu modelo, que eu quero pintar um quadro. Explicou o que era e o rapaz começou a chorar e disse, senhor Leonardo, o senhor já tinha me pedido isso há 5 anos atrás. Eu fui o Jesus que você pintou, mas eu larguei os caminhos do Senhor, me afastei das coisas de Deus e agora você me pede para eu ser o Judas Iscariotes. Ele estava descaracterizado, ele tinha sido roubado da sua identidade, ele tinha sido roubado da sua dignidade. O que é que Nabucodonosor quer fazer com Ananias? O que é que ele quer fazer com Azarias? O que é que ele quer fazer com o Sadraque? Ele quer torná-los cidadãos da Babilônia. E o que é que Deus quer fazer com esses rapazes? Deus quer que eles sejam Ananias, quer que eles sejam Misael e quer que eles sejam Azarias. Deus quer que eles continuem eles. E Deus vai colocar tudo, vai colocar em projeto para preservar a identidade desses rapazes. Eu não quero lhe transformar em São Francisco de Assis, e nem quero lhe transformar num Ricardo Gondim, nem quero lhe transformar em ninguém. Eu quero que você seja você, resgatado da sua dignidade, que você volte a ser aquilo que Deus gostaria que você fosse, e que alguém está querendo roubar a sua identidade. E o que nós estamos querendo é dizer, volte a ser você mesmo, para que você volte a ser o projeto de Deus que Deus tanto quis. 4º e último. Qual é a diferença entre o poder do rei e o poder de Deus? O poder do rei não leva em conta a pessoa. O poder do rei não leva em conta a pessoa. O poder do rei leva em conta os interesses do reino. O poder de Deus valoriza as pessoas e não valoriza a sua própria agenda. Qual é a diferença entre o poder do rei e o poder de Deus? Que o poder de Deus só tem interesses próprios. O poder do rei só pensa em si mesmo. O poder de Deus pensa nas pessoas. Vocês acham que Nabucodonosor está interessado na vida desses rapazes? Vocês acham que ele está interessado em Daniel, em promover e ser uma bênção para a vida do Daniel? Nada disso. Sabe o que ele quer fazer com Daniel? Ele quer usar Daniel. Sabe o que ele quer fazer com os rapazes, com Ananias,
Sabe o que ele quer fazer com Misael? Sabe o que ele quer fazer com Azarias? Quer transformá-los em peões, em bestas de carga. Quer transformá-los em abelhas dentro de uma colmeia. Quer transformá-los em meros objetos para serem usados. Por isso é que ele vai engordá-los, por isso é que ele vai dar para eles a melhor instrução. Mas o rei não é bonzinho, o rei está dando a melhor instrução, mas ele não é magnânimo. O rei está ajudando, mas ele não tem interesse na pessoa, ele tem interesse no reino em si. Em que você vai me contribuir? Mas o poder de Deus está interessado na pessoa. Daniel é especial para Deus, e Deus quer preservar a vida de Daniel. Você diz, pastor, qual é o interesse de Deus na minha vida? O que é que Deus quer fazer comigo? Deus não tem interesse nenhum com você. Nada. Para que você está fazendo isso comigo? Para você se lembrar sempre que Deus não precisa de você. E que Deus não lhe salvou para lhe transformar numa besta de carga dentro da igreja. Que Deus não lhe salvou porque está de olho grande no seu dinheiro. Deus me salvou porque Ele está de olho grande no meu negócio. Deus me salvou porque Ele está precisando, porque... Deus não precisa de nada nosso. E qual é o interesse de Deus em mim? O interesse de Deus em mim, Ele me quer bem. Deus me ama. Deus não tem outro interesse senão me ver feliz, caminhando rumo ao projeto último que Ele tem para minha vida. Qual é o projeto último que Deus tem para minha vida? Me transformar de glória em glória até a imagem de Jesus. Que é o interesse de Deus em você? É que você seja mais você, que você seja mais integrado na sua personalidade, no seu ser, para que você, sendo você mesmo, você possa ficar com o rosto parecido com o rosto de Jesus.